Metabolismo não é mais o mesmo. E o que que eu posso fazer para melhorar? Tem estratégia, tem uma forma de melhorar essa meu abdômen que não para de crescer, que me incomoda muito. Como estratégias eu posso utilizar para ter uma vida assim mais feliz com o meu corpo e com a minha mente, porque está me incomodando e de fato incomodam muitas mulheres. E a gente vai ver de fato estratégias que vão amenizar esses efeitos, tanto psicológicos como também físicos. E aí a gente vai pensar assim, nossa, mas essa barriga me incomoda, e como que eu faço com isso, né? Menopausa é que está me engordando? Não, não é a menopausa que está te engordando. Na verdade, a Lisa Moscov fala no seu livro O Cérebro e a Menopausa que o que incomoda mesmo é o envelhecimento. Ele que faz e vem trazendo inicialmente essas alterações metabólicas. Bem-vinda, Lulu. E aí, o que impacta? Nós vamos falar aqui de muitas coisas importantes, né? O nosso tempo não é muito, eu sei que o tempo de vocês também não. Mas a gente vai tentar aqui falar de forma muito breve, mas tentar focar exatamente nos processos de melhoria e de merecimento também. Porque do nada aquela calça jeans não entra mais em mim. Do nada, eu começo a observar o meu abdômen que vai crescendo. E eu vou te contar por que ele vai crescendo. Ele vai crescendo não só mesmo pelo envelhecimento, mas tudo tem uma razão de ser, né? Quando eu estudei sobre isso, me impactou muito. Eu falei assim, então ter o abdômen é importante. Eu vou dizer para você que é importante, mas eu vou te dizer também o que pode trazer de benefício e o que pode trazer de risco para a saúde cardiovascular. Mas acima de tudo, a gente vai lembrar que com a falta, quem já está ouvindo as lives estão percebendo que com a diminuição do estrogênio, olha que inteligente o nosso corpo, olha que divino o nosso corpo. Essa gordura abdominal começa a produzir estrona. É um substituto do estrogênio. E aí ele vai ajudar a mulher a passar por esta fase do ouro, distribuindo ainda um tipo de estrogênio que a gente não fabricava, não tinha ou tinha lá guardadinho, e ele começa a desenvolver nesse tecido adiposo. Que interessante saber disso. Isso acalma um pouco a gente? Sim, porque tudo tem uma razão de ser. Mas esse abdômen, ele não precisa ser um abdômen que vai trazer uma repercussão metabólica, por exemplo, e risco cardiovascular, e a gente fica até o final dessa live que você vai saber por quê. Primeiro que a gente precisa saber o que está acontecendo com o nosso corpo. E saber o que está acontecendo já é uma chave importante para a gente minimizar risco. E essas alterações, elas vão continuar, mas a gente quando sabe, quando começa a aproximar, então pensa aqui, é o motorista e o carro. Esse carro aqui, ele precisa sofrer manutenções, precisa sofrer a parte elétrica, a parte hidráulica, a lanternagem. E a tua cabeça quer fazer um monte de coisas nesse carro. Você quer viajar, você quer passear com ele, você quer que ele te leve para todos os lugares para ser um facilitador na tua vida. Mas se você não fizer as manutenções, o que vai acontecer com ele? Ele não vai te levar para lugar nenhum, porque ele vai parar. Então, o que é o metabolismo? O metabolismo é o motor do nosso corpo. Sem ele, a gente não vai fabricar energia. E se a gente não tem energia, e aí a gente vai falar de uma energia, aquela em que você coloca o combustível no carro, coloca o óleo no carro, e no nosso corpo a gente tem que levar os alimentos para trazer essa energia. Isso é um dos principais fatores de levar energia para o corpo. E se aí a gente não come aquilo de forma adequada, que energia que eu estou dando para esse corpo? O que está chegando lá nesse corpo? Se eu não vou ali me alimentar de alimentos que vão propiciar isso, em como se colocasse uma gasolina adulterada no carro. O carro vai engasgar. E assim é o metabolismo da mulher.
Precisa sim você colocar energia. Mas a energia não chega porque você não vai alimentar bem muitas das vezes, porque você não está preocupado com isso, mas a sua cabeça quer, né, emagrecer, a sua cabeça quer ter energia, a sua cabeça quer fazer, a mulher tem desejos, tem aspirações, tem vontades. E essas vontades, elas vão ser paralisadas. Eu tenho vontade de viajar, mas se eu não limpo o carro, se eu não abasteço o carro, o que vai acontecer? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou movimentar o meu corpo? Depois, se eu não tiver esse cuidado com ele, dar energia. Exercício físico é uma forma de dar energia. E aí, o que influencia isso, né? Se o motor desacelerar, não dou o suprimento para ele, não dou o que ele precisa, em que fatores que podem influenciar para que ocorra essa paralisação, né? Não acelerar esse metabolismo? Quais são os fatores? O envelhecimento, que eu falei aqui. A menopausa é uma fase em que acontece muito isso, porque ela, apesar dela não te atrapalhar, né, emagrecer, ela não te atrapalha, a menopausa não engorda, como a gente escuta falar aí, entrei na menopausa, estou engordando. Não, é o envelhecimento que vai provocar isso, não necessariamente a menopausa, e a gente vai entender por quê. A redução da massa muscular também não vai te trazer energia, então se você não estiver ali fazendo os exercícios, né, prestando atenção na massa. Ontem eu até comentei aqui, através de uns stories, que eu adoro correr. Eu amo correr, me dá uma sensação de liberdade, sabe? De caminhar, me dá uma sensação de liberdade. Só que eu sei que eu vou, na fase em que eu estou, eu vou perdendo massa. Eu vou perdendo aquilo que já é difícil de construir, porque não é fácil, né? Estar numa academia, eu faço exercícios de intensidade moderada, não faço intensidade pesada. E daí, porque a gente já começa também a apresentar outros problemas, né? Como, por exemplo, a coluna, as pernas vão ficando mais cansadas, então a gente tem uma limitação. Então eu optei por fazer exercícios de intensidade moderada para o que eu preciso para a minha fase do ouro, para a nossa fase do ouro, vai uma dica. E a gente vê que essa movimentação durante o dia, ela também faz a gente ganhar essa energia. Mas o que impacta muito nessa energia, e eu percebi muito isso no início do meu período de perimenopausa, foi o sono e o estresse. Eu acho que ele é o embaixador da energia. Ele te rouba tudo isso, ele altera o teu metabolismo, porque se você não dorme, como vai estar o teu dia? Como você vai alcançar um dia se você aí não investiu nesse sono? Flávia, mas eu quero dormir e não consigo. Não, você merece dormir. Tem vídeos aqui que já dão assim várias recomendações sobre o sono. Isso é importante, porque se nós não dormirmos e não buscar estratégia para melhorar o nosso sono, a gente vai interromper o sono durante a noite. E se a gente não também souber aprender, tem estratégias, tem práticas, tem ferramenta de minimizar o estresse, que ele é muito contínuo, porque qualquer coisa nós temos a diminuição. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui fazendo uma live para as mulheres. Os minutos que antecedem a live, né, causa ali o estresse de tá no horário? Será que já tô? Eu tô fazendo outras coisas, eu vejo, já tá no horário que eu marquei? Então, ocasiona isso, né? Uma ansiedade de estar ali olhando o horário. E na vida, nós temos que cumprir algumas ordens, horários, né? Fazer a nossa agenda, por exemplo, com os compromissos que nós temos, sejam ele lá econômico, religioso, de trabalho. A gente tem o estresse do dia a dia. Então a gente traz também a informação de que se não tiver uma organização para que você possa minimizar tudo isso, isso vai virando uma bola de neve. A mulher vai ficando cada vez mais estressada. Então eu percebo assim, mulheres que enviam mensagens dizendo: eu tenho muita energia, eu quero fazer tudo,
eu estou correndo para tudo, tudo eu tenho que fazer, tem muitas coisas para fazer. Tem, mulher, muitas coisas para a gente fazer. Mas percebe que isso não é ter energia. Isso não é ter energia. Estamos falando do metabolismo. Nessa corrida do dia a dia, você vai aumentando o teu estresse. E se você não der um freio, não fizer as tuas pausas, não olhar para si, você vai. E vai chegar uma hora que o aumento desse estresse também vai afetar o metabolismo. Mas a pergunta que não quer calar, como você percebe essa mudança no teu corpo, na tua fase? Escreve aí no caderninho. Em que momento você sentiu que seu metabolismo começou a mudar? Pensa aí, lá na tua idade. Quando? Qual foi o período? Estava indo, e em tal idade, ou então em tal momento, eu comecei que isso começou a me incomodar. Quando começa a incomodar, por exemplo, o ganho de peso, a gente já está passando por essas transformações. E aí, às vezes, pode vir esse sinal através de um pico hipertensivo, através de um cansaço na hora de fazer um exercício. Olha o metabolismo aí, ó. Vai percebendo. A própria idade me chamou a atenção e eu já sabia que eu poderia ter risco cardiovascular, eu poderia ter risco para um derrame, para uma doença cancerígena. Eu sabia. E aí me chamou a atenção. Então, existe alguém que sinalizou, olha como que você está, né? E aí você fica assim pensando, não, eu tenho que me aceitar assim, é uma autoaceitação, né? A gente vê até hoje em dia a moda plus, né? Como apoio para essas mulheres, porque se sentiam também com a baixa estima frente a não conseguir comprar, né, sapatos, vestimentas para poder usar por conta do ganho do peso, principalmente adolescentes. Mas a gente percebe que existem muitos obstáculos para a gente perceber que isso está acontecendo com a gente. E a gente vai ver ali, por exemplo, eu tenho que me aceitar porque eu já estou na menopausa. Tenho que aceitar do jeito que eu estou. Não, a gente pode até se aceitar do jeito que está, desde que não traga riscos para a sua saúde. E na maioria das vezes, existem sim barreiras discriminatórias com a mulher nesta fase. A gente ainda enfrenta isso, assim como a gente enfrenta outras situações. A gente enfrenta preconceito no trabalho, né? Porque logo que evidencia é aquela calça jeans que não entra, é aquela roupa apertada, é aquela barriga que está aparecendo. E aí a gente vai vendo aí que muitas mulheres fracassam nesse autocuidado porque ficam frustradas, com medo às vezes de falar alguma coisa, de se comunicar, né? De ver o que está de fato acontecendo. E a gente também percebe que tem crença nisso aí. Tem muita crença limitante quando a gente diz assim, eu já fiz tudo para emagrecer. Já fiz tudo, já fiz exercício, já fui a nutricionista, já fui a várias nutricionistas. E isso aí traz pra gente também uma sensação de que já fiz tudo, não melhoro, né? E a gente começa a não ter paciência nesse processo, porque não tem nada de mágico. Não tem dietas mágicas que a gente vê por aí, né? Que vão trazer para você o emagrecimento em 7 dias, em 14 dias, porque você pode alcançar sim a redução do peso, mas lá na frente você não construiu o alicerce. E o que é esse alicerce? É você ter essa compreensão do que está acontecendo com você, mas acima de tudo, entender que esse veículo, esse carro que eu comentei no início da live, ele não vai te levar para lugar nenhum. E aí você começa com essas frustrações. E a gente percebe que essa autossabotagem, né, e a falta da paciência nesse processo. E aí essa paciência a gente vai pensar assim, na nossa casa você não toma refrigerante. Mas aí, de repente, alguém da casa comprou o refrigerante
ou uma visita trouxe o refrigerante, ou é um aniversário e você comprou o refrigerante por alguma ocasião, e esse refrigerante está lá. Em algum momento, você vai olhar para ele ou vendo alguém beber, e isso começa a fazer parte de um dia que você não estava usando refrigerante. Ah, mas não vamos poder tomar o refrigerante? Mulher, lê lá os rótulos dos ingredientes, né, que tem lá o refrigerante. Você conhece aquilo? Que eu não conheço, não conheço nada do que está escrito ali. É tanto nome química, é uma química tão fervorosa, de aditivos tão grandiosos para o preparo daquele refrigerante, que eu não conheço aquilo. Mas se você for comprar uma verdura, um legume, uma proteína, olha, qual é o rótulo? Qual é o rótulo daquilo? Você já conhece. Aquilo tudo tem no seu corpo que você produz. Então, ele é de muito mais fácil aceitação do que de um aditivo químico que vai ativar ali as suas papilas gustativas, que é gostoso, porque a química foi feita para isso, né? Para te dar esse sabor, esse gostoso, e você continuar ali, né, se abastecendo daquilo. Então, presta muita atenção como a falta da paciência nesse processo, naquilo que você está vendo, e aí você rompe aquilo. Ah, só hoje, né? Hoje pode. Hoje pode. O que é a paciência no processo de não estou conseguindo emagrecer? O que é a paciência? É saber que você tem uma jornada. Então, você está aqui nesse ponto e você quer chegar a esse ponto. E para chegar, você tem obstáculos, você tem processo, você tem objeções ali e que você tem que atravessar, assim como tudo na vida nós temos que atravessar. E o que é ter a paciência? É você preparar, a gente vai falar aqui na live, o teu cérebro de forma a garantir que você sustente, né, essa paciência nesse trajeto. E a gente vai falar aqui que não precisa ficar contra o seu corpo, né? Sua mente, ela não precisa ser contra o seu corpo. Então, você não está jogando, você não tem um adversário aí para ficar lutando, né, a sua mente e o seu corpo. E aí, até o final da live, a gente vai dar aqui as recomendações. Não estou contra o meu corpo. E para eu arrumar esse corpo, eu preciso de uma união, né? Isso é uma reflexão até minha. Por exemplo, eu tenho cabelos, tenho face, né? Tenho os dentes, tenho corpo. Quando eu olho para ele, eu estou me unindo àquilo que eu estou vendo facilmente, né? Olha, eu olho para o espelho e aí eu observo, né, se o óculos está adequado, se o cabelo está branco, se precisa de uma tintura, se as unhas precisam de uma limpeza, eu estou olhando. Mas quando eu falo você está contra o seu corpo ou não está contra o seu corpo, é que você tem uma afinidade muito maior com aquilo que você está vendo que precisa de alterar, que precisa de melhoria. Mas olha para dentro, olha para o seu coração, olha para o seu pulmão. Você respira, olha para o seu pulmão, você precisa dele. O seu coração bate, você precisa do seu coração. Você come, você precisa do seu estômago para ele fazer a sua digestão, que começa na boca e que vai até o intestino. E aí você olha para si, olha para o seu carro, que não é só esse veículo que você está vendo externo. Olha para o seu carro, para o seu corpo, que é bem diferente da gente só estar olhando para a parte externa. Então você não comunga, né, só com isso que você está vendo aqui, você comunga com os seus órgãos, que é onde está esse metabolismo, essa energia que você tem que trabalhar, que você tem que lapidar. Existem alguns obstáculos externos nesse processo e a gente vai falar aqui de um. Um é a rotina exaustiva da mulher. Ela tem uma rotina exaustiva, ela não tem tempo, né? Tempo nem para pensar nisso. Por isso eu estou aqui, para a gente refletir sobre isso. Precisa estar aqui para poder ouvir que dentro de você, que é aquilo que você não está, consequentemente, em união, por não ainda compreender,
né? É um processo de compreensão do nosso corpo com a nossa mente, do nosso espírito, por exemplo. É um processo de compreensão. E essa rotina, né? Ninguém tem tempo. Nem eu, nem você. Ninguém tem tempo. O nosso tempo, ele está cada vez mais difícil, porque hoje em dia nós temos uma rotina exaustiva. Você acorda cedo, você dorme tarde, você começa a carregar um monte de situações para poder dar conta do seu dia, para dar conta do seu trabalho, para dar conta da sua casa, para dar conta das relações familiares, relações com os amigos, né? Sem contar com todos os pilares, a gente tem que dar conta, fazer a gestão do nosso autocuidado, por exemplo. Ele fica onde? Na fila, né? Onde ele fica na fila do pão? Onde a gente consegue colocar o nosso autocuidado nessa rotina exaustiva? Isso é uma questão que, se você não tiver tempo para alimentar, para mastigar os alimentos, se você não tiver tempo para cuidar do seu corpo, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? E aí a gente vê assim, se menos você, dieta de moda e restrição, começar a cortar tudo porque eu quero emagrecer, começa a cortar isso, começa a cortar aquilo, é aquela coisa, e depois acaba desacelerando mais ainda o seu metabolismo, porque é tudo muito súbito. É tudo muito súbito e cada vez mais restrição, né? A gente vê aí o jejum intermitente, mulher. Não tem estudo que comprove que o jejum intermitente tem algumas evidências, sim, mas não tem estudos que vai dizer pra gente assim, olha, faz isso. Principalmente estamos falando da fase do ouro, que isso aí vai ser um resultado para você. E aí eu digo para você, pelos meus estudos e pelas minhas pesquisas que eu faço aqui, que o jejum ele sempre existiu de forma milenar. Quando escurecia o dia, as pessoas já iam dormir, porque não tinha energia elétrica, não tinha recursos para nós ficarmos acordados, era noite. E acordávamos quando o dia clareava. Quanto tempo nós passávamos ali de repouso gástrico? Muito tempo, é uma coisa que já existe. Você fazia a última refeição às 19 horas e fazia a primeira refeição às 7 horas da manhã, são 12 horas sem resíduo gástrico, dando um descanso para que seu corpo, seu processo digestivo, ele funcione. Por quê? Quando a mulher, ela vai fazer uma refeição muito tarde, 22 horas, 21 horas, aí ela vai no outro dia acordar para trabalhar, ela vai tomar o café. E aí não teve um descanso. Então, esse jejum, você já está fazendo quando você interrompe ali. E o que eu posso fazer depois das 19 horas, Flávia, 19h30, que você acabou a refeição? Você pode tomar chá, você pode tomar uma água, né? Você pode beber algo que você aprecie. Por quê? Porque coelhinhos que estariam ali, eles vão todos para o seu estômago, né? Eles vão ficar quanto tempo ali, tendo que fazer um processo digestivo, você dormindo, e você acorda exausta. Exausta, por quê? Porque você não fez uma recuperação, né? Então, mulheres aí que comem alimentos muito tarde, né? Sem fazer as suas escolhas inteligentes, por favor, seja bem-vinda à perimenopausa, seja bem-vinda ao climatério. Olhar esse corpo por dentro, que ele te pertence e não pertence a mais ninguém. Então, não olhar só para o externo. Não estou dizendo que a mulher não tem que fazer esse autocuidado, mas aqui o skincare aqui, ele é de dentro. Esse metabolismo para você ganhar energia, para você ganhar vitalidade, para você obter os teus merecimentos, ficar menos poliqueixosas, parar de se comparar mais com as outras, né? Tentar trazer para a tua vida aí a importância que é esse corpo interno, que é esse metabolismo que vai produzir energia, que vai garantir o seu bem-estar.
O que importa se aqui, às vezes, você nem conseguiu fazer o autocuidado, mas você olhou para esse carro interno e você viu que tem um metabolismo ali te esperando e que só você pode melhorar. Olha que responsabilidade, olha quanto somos importantes nessa vida, porque à medida em que nós olhamos para nós mesmas, nós vamos ali ter uma repercussão de relacionamentos, de alegria, de felicidade. Eu fico vendo muitas mulheres na fase da menopausa aí, né, sem querer sair de casa. Eu falo, mulher, garante a tua energia e é só você que pode trazê-la, só você que pode trazê-la. O que te impede hoje, né? Pergunta para vocês que estão aí me ouvindo, os que vão me ouvir depois. O que te impede hoje? É falta de tempo? É um fator externo. É o cansaço? É a desmotivação para que isso aconteça? Porque às vezes é uma desmotivação e é uma desmotivação que você vai arrastando, ela é passageira. Ela é passageira. Vamos trabalhar os merecimentos, né? Quando eu vi as mulheres internarem num processo de dor, né? A gente trabalha muito isso na oncologia, né? A gente trabalha isso muito na oncologia e eu vou falar para vocês. Quando a mulher interna, ela está naquela fase que ela não acredita que está acontecendo aquilo com ela. Então, a gente fala de fase de negação. Ela não está aceitando aquilo, aquela doença, que ela já tem um diagnóstico, então ela faz tudo contra. Ela não aceita, ela não se vê ainda naquele processo. Será que o que mais te atrapalha hoje na tua rotina, você consegue se ver nesse processo, né? Que você precisa desse carro com esse combustível, né? Com esse óleo, você precisa estar fazendo as manutenções. E essas manutenções precisa do teu gerenciamento, né? Quando você olha, você leva o carro na oficina, você teve a intenção de levar o carro na oficina. Então você chama alguém e você começa a perguntar, mas isso aqui, mas e isso? Como é que vai funcionar? O que eu preciso fazer? Você está gerenciando o trabalho que está sendo feito. Seja gestora da tua saúde. Não deixa essa fase do ouro, eu repito muito isso aqui, que é a fase mais importante da nossa vida, porque eu também estou nesse processo e por isso que eu trago muito conhecimento, porque todos os dias eu tenho que ler trabalho sobre menopausa. O que tem de novo, o que tem de moderno, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente, sem comprometer, claro, a nossa saúde, né? Eu tenho estudado muito sobre os implantes, né, para poder falar algo para vocês substanciado, né, as escolhas que a gente pode fazer. Eu não faço implante, não sou refratária a quem faça, mas eu não faço, não consigo me ver nesse processo. Possa ser que lá na frente a gente vai precisar, mas o carro tá com o metabolismo aí, ó, acelerado, e depois a gente vai contar para vocês aqui. Os fatores filosóficos de eu não permitir que esse metabolismo, que essa energia chegue para mim. Existe aí muita cobrança social de ser magra, Então, uma cobrança social, a gente vê aí processos, né, até invasivos nisso. Porque ser magra talvez signifique ter saúde. E muitas mulheres na menopausa, elas têm hipotiroidismo. E esse hipotiroidismo pode deixar com que a massa magra, né, também se perca. Estou falando assim de forma muito sensível para que a gente possa entender. Eu sempre falo, Flávia, você não está falando para profissionais de saúde, você não está falando para enfermeiros, você está falando para mulheres que estão na menopausa. Eu fico sempre me lembrando disso para trazer coisas aqui importantes. E o ciclo de doenças e frustrações também é algo que impacta muito. É processo de mudança. Mas agora a gente vai falar de um conteúdo, eu espero não ser muito específica aqui, mas para falar para vocês o seguinte, que nós sabemos, né, não estamos aqui procurando o culpado para o nosso metabolismo desacelerar, mas a gente vê assim
Os ataques. Vamos falar novamente aqui dos ataques. Envelhecimento, menopausa, redução de atividade física. A taxa metabólica, ela pode cair e pode cair a nossa massa magra. Principalmente na meia-idade. Ganhar 2 quilos, é rápido. Prestem atenção. De uma semana para outra. Por quê? Por causa do metabolismo. Se você não tiver estratégia para aumentar esse metabolismo, ele vai ficar cada vez mais reduzido. Então, a gente também aumenta, eu fiz um cálculo mais ou menos, pelo que eu li, mais ou menos 2,2 centímetros de cintura. Exatamente isso. O envelhecimento, ele pode causar o ganho do peso, mas a menopausa não. A menopausa não. Ela pode aumentar a tua gordura abdominal. E a gente está vendo aí muito lipedema, né? Que são aquelas inflamações nas gorduras, nas pernas. Mas a menopausa, ela vai causar o aumento abdominal, que eu já expliquei aqui o porquê. Porque é tudo muito divino. Por que que a gente tem essa gordura abdominal? Mulheres aqui que me seguem já sabem. A mulher começa a produzir estrona, que é um substituto do estradiol. Porque como ela já não está produzindo o estradiol como deveria ser, aí Deus dá essa energia pra gente, né? Dá esse estrona, para poder esse estrona servir, né, de auxílio às nossas glândulas, para nos ajudar. Olha como é que essa fase do ouro não é a fase que todo mundo diz que tudo acabou, que não, pelo contrário, é uma fase para a gente viver muito melhor, porque se a maturidade chegou e o nosso carro precisa somente do meu esforço, da minha dedicação, da minha paciência para eu lidar com ele de forma segura, olha que privilégio. E aí a gente vai ver ao longo das lives, até chegar o dia do nosso encontro, do evento Menopausa Sem Dor, onde eu vou abrir para vocês tudo que é possível fazer para passar essa fase de ouro com mais equilíbrio, né? Utilizando métodos, ferramentas, tem teste até de demência nesse trabalho, para que a gente possa perceber se nós estamos doentes mesmo, e a gente vai olhar que a maioria é a fase do ouro. E aí a gente tem muitas coisas para ainda falar aqui, mas o que eu queria reforçar com vocês aqui? Que é uma gordura silenciosa. É uma gordura silenciosa. A falta de acelerar esse carro, esse metabolismo trazendo energia para o teu corpo, ele vai acontecendo de forma silenciosa, né? Até 2030 nós vamos ter 2 bilhões de obesos. A indústria farmacêutica e alimentícia cada vez aprimorando produtos, medicamentos, tudo em prol de enriquecimentos em torno desse grupo de pessoas que, a gente viu aqui, questões internas, como por exemplo, falta de tempo, né? De buscar recursos mais naturais, mais nativos para a sobrevivência, tudo muito prático, tudo muito ágil. Isso tem repercussões, né? E você vê o enriquecimento dessas indústrias em prol da nossa desinformação, do nosso, enfim, de uma série de fatores de nossa cultura, costumes, hábitos, que vão se alterando, Eu que sou de área hospital universitário, eu fiquei muito impactada ao ver o ambulatório de bariátricas, muito impactada de ver mulheres que não conseguiam mais se levantar.
É uma gordura silenciosa que vai se acumulando ao redor dos nossos órgãos, aumentando o risco de doenças cardíacas, né? De distúrbios metabólicos, porque a queda do estrogênio vai trazer fadiga, vai trazer dores nas articulações, vai trazer menos resistência física. E aí dá vontade de pegar e injetar, né, estradiol em toda a parte do nosso corpo, né? Aí estava resolvido o problema. Simples assim, mas não é dessa forma, né? Mas existe o sofá, existe a cama, existe o controle remoto, existem as comidas prontas. Aqui na minha próprio bairro, toda hora, moto passando com alimentos, né, prontos, fast food, o tempo inteiro. Olha como aumentaram, né, o consumo desses alimentos fáceis, né, de trazer assim para nossa vida, e a gente vai. É tudo muito silencioso. É tudo muito silencioso. Você que está aí, que já é avó, que é mãe, né, que tem sobrinhos, tem sua família, né, traz o novo. Traz a perspectiva de que isso é muito bom. Você começa a comer em casa e todo mundo, você come tanto isso, é tão gostoso assim. Olha esses vegetais. Tem que lavar os vegetais, vai ter que consumir os alimentos naturais. Eles é que vão trazer para o teu metabolismo essa fonte de energia. E aí a gente vai ver que muitas mulheres com esse aumento da cintura, né, falar para vocês que na menopausa isso é temporário. É temporário. A gente vê os homens com um abdômen muito volumoso. Você não vê as mulheres, né, de meia idade ou no pós-menopausa, já na senectude após 65 anos, com um abdômen igual a gente vê os homens. Então a gente tem aí uma importante lembrança. Isso não é para sempre, não é para sempre. Mas os exercícios físicos, eles vão te ajudar muito a aumentar esse metabolismo. E aí esse ganho de peso, ele vai sendo reduzido, porque ele começa a funcionar, um carro que está funcionando de forma a agregar para você vários estudos, um índice de massa corporal baixo. E isso é o final mesmo da nossa conversa aqui. Como eu consigo ter um índice de massa corporal baixo? Eu preciso no educador físico, eu preciso no nutricionista, eu preciso ir a vários especialistas. Mulher, a gente está falando aqui de uma realidade que muitas mulheres não têm acesso a isso. Não têm acesso a isso. Eu sei disso. Trabalhei no sistema público e privado durante muitos anos. Vi muitas mulheres chegarem doentes, não tinham acesso a isso. Mas agora você tem acesso aqui, que você pode melhorar muito essa história. Só de você saber que seu metabolismo, ele pode melhorar com ações que você pode promover, isso quer dizer assim pra gente, poxa, é tudo de bom. Quando eu passo a olhar para o que eu tenho dentro de mim e não só o que eu tenho por fora, mulher, hoje você já vai começar a fazer alguma coisa, porque a gente já vai começar a falar. Porque índice de massa corporal baixo, menos gordura abdominal, metabolismo mais elevado, que vai te permitir queimar muito mais caloria do que você imagina. Então, esse índice de massa corporal é que vai fazer a diferença na tua história. Que ele vai permitir, né, que você queime com muito mais facilidade, independente da tua idade. Não vai achar aí, não é, crença, que ouviu lá na infância, que mulher quando chega na menopausa engorda mesmo. Estou te falando aqui que não. Estou falando aqui de uma estudiosa mulher que estuda cérebro na menopausa e que afirma nas suas pesquisas que não é a menopausa que engorda, é o envelhecimento que vai sendo trazido. Flávia, essas mulheres jovens, nós não vamos falar aqui das mulheres jovens, porque isso aí é estilo de vida, cultura, hábitos. Olha lá a mulher do sofá.
Vocês já escutaram a história da mulher de sofá? Depois eu vou contar para vocês, se der tempo da gente contar, porque senão as minhas lives estão ficando muito extensas aqui de conteúdo, porque uma coisa a gente vai lembrando e vai falando aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, algo que a gente já possa aumentar o nosso metabolismo. A partir de hoje a gente já pode começar com essa proposta para a nossa vida, né? Primeiro, encare esse processo a longo prazo. Não fica achando que isso é mágico. Porque se você começar com dietas restritivas, a passos curtos, lá na frente você vai ter um resultado que não vai ser verdadeiro para sua mente, né? Essa conquista, ela é a longo prazo. Não tem forma imediata. Não tem. Eu não encontrei nada escrito na literatura. Não encontrei nada escrito na literatura. Que isso seja rápido, que a mudança, né, do que está ali invisível na tua casa, principalmente, que está aí trazendo para você a repercussão do teu metabolismo, você vai ter que observar. Observa a tua geladeira, observa o teu armário, observa o que você tem de comodidade. Eu acho que tem que ter esse conforto, né? Mas pensa bem, quantas vezes você levanta para desligar a televisão, para trocar o canal igual a gente fazia antes? Não tem. E se você não se movimentar, se você não fizer exercícios, como que você vai alcançar um índice de massa corporal? Então, isso, mas ali a Lísia Moscovi, ela diz pra gente que em 12 semanas a gente começa a perceber os reais resultados. Você já começa a perceber, é claro, principalmente da cintura abdominal, mas você começa a ver bem esses resultados ao longo de 12 semanas. Alimentação estratégica, alimentação para nutrir, não para restringir, não para restringir. Pequenos movimentos ao longo do dia vão contar. Uma outra coisa, exercício de força, né? De baixa intensidade, de leve intensidade, de baixa intensidade, de intensidade moderada, que é o que eu sempre indico para as mulheres, né? Que eu, por exemplo, não estou lá para a minha saúde, para cuidar do corpo. E o metabolismo vai, na realidade, vencer, nós vamos vencer e acelerar esse metabolismo, dormindo e se estressando menos. Olha os pilares, todos entrelaçados um no outro, do autocuidado. Esses pilares da medicina de vida, de medicina do estilo de vida, eles trazem para a gente assim, a gente consegue. Então, o que estão fazendo com as mulheres, né, com a sociedade atual? As mulheres guerreiras que estão adoecendo, as mulheres, né, da força da mulher, quando chega nessa fase, estão envelhecendo doentes. Por quê? Porque é uma sociedade que pressiona a gente, que nós temos que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Então vamos lá hoje pensar em algumas estratégias que a gente possa implantar. Anota no teu caderninho. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa live vai ficar gravada até amanhã à noite, até amanhã meia-noite, porque na segunda-feira a gente já começa com um outro cronograma, onde nós vamos trabalhar os merecimentos, né? Por que é importante a mulher se dedicar a si, a cuidar de si, para cuidar do mundo, para cuidar da família, para cuidar dos filhos, porque se ela não buscar esse autocuidado que está aí dentro dela, cadê aquilo de melhor que tem em você? Vamos buscar isso. Um ótimo sábado para vocês, aproveita o teu sábado.